A gente tem aí uma treta, uma briga inédita no Supremo. Alexandre de Moraes compra briga até com seus colegas ministros, até com seus coleguinhas. E ele divide o tribunal ao meio sobre quem que vai julgar Bolsonaro. A primeira turma, que é uma das duas turmas do tribunal, ou o Supremo inteiro, o plenário inteiro do Supremo? Gente, eu sei que em quase tudo, em 99,9% dos assuntos, os ministros do Supremo estão ali juntinhos, em acordo, num só bloco, tudo junto e misturado, naquela bolha de autoproteção corporativista que eles sabem fazer como ninguém. Melhor, aliás, do que ninguém. Mas nisso aqui a discordância é real. Metade do Supremo quer que o julgamento de Bolsonaro vá para o plenário, enquanto a outra metade quer que fique na primeira turma. E, estranhamente, a razão para esse racha entre os dois grupos do Supremo é uma só e única razão. E eu vou te contar qual que é esse motivo só lá no final. Então fica aqui comigo enquanto eu te explico esse racha entre as duas facções do Supremo que foram expostas em uma matéria de hoje na coluna da Mônica Bergamo na Folha de São Paulo. Bora lá! A primeira facção é a que quer que o caso fique na primeira turma. Essa facção é liderada pelo próprio Alexandre de Moraes, claro, que está levando o caso para a primeira turma, e ele quer controlar com isso todo o julgamento. Ele quer obter uma unanimidade na condenação do Bolsonaro, como ele fez, por exemplo, naquela decisão que baniu o X do Brasil. Para relembrar, gente, a primeira turma é formada por Alexandre de Moraes, Flávio Dino, super imparcial para julgar esse caso, amigo pessoal de Lula, ex-ministro de Lula, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, outro super imparcial para julgar esse caso, que foi advogado de Lula, próximo de Lula, e o Luiz Fux. Com essa composição, o Moraes ele garante uma condenação unânime de Bolsonaro e dos demais réus, e ele não tem o constrangimento de lidar com todos os outros ministros, como, em especial, André Mendonça e Nunes Marques, que provavelmente dariam decisões divergentes daquela de Moraes, expondo os abusos, as ilegalidades dele, como eles fazem, por exemplo, volta e meia nos julgamentos do 8 de janeiro. Bora entender agora qual que é a segunda facção. A segunda facção lá no STF é aquela que quer que o caso vá para o plenário como um todo. Essa facção, segundo a reportagem da Folha, é formada por pelo menos 5 ministros, que não foram revelados. Eles querem que seja julgado no plenário, lá pelos 11 ministros em conjunto, por conta de 2 argumentos. O primeiro é o da magnitude do caso, envolvendo uma suposta trama golpista e um ex-presidente. Então seria a relevância do caso, mandaria tudo para o plenário, para os 11. E o segundo argumento é porque o Bolsonaro ele não poderia ter um tratamento diferente daquele dos réus do 8 de janeiro que foram julgados no plenário, lá no começo desse caso, antes de o STF mudar seu regimento e decidir que os casos criminais passariam a ser decididos pelas turmas. Como o Supremo diz lá que é uma coisa só, que é tudo ligado e por isso está mantendo tudo junto, então tinha que ser o mesmo órgão de julgamento a julgar tudo. Não faz sentido separar. Só que aqui tem um grande pulo do gato que a reportagem traz. Esses 5 ministros que querem que vá para o plenário, eles não estariam dispostos a contrariar o Moraes publicamente. E além disso, eles também veem vantagens em deixar tudo na primeira turma. Ficou curioso para saber quais vantagens são essas? Que mesmo os ministros que querem levar para o plenário veem em manter o caso na primeira turma? Curte aí então o vídeo que eu vou te contar agora quais são as 5 vantagens que os ministros veem no julgamento do caso pela primeira turma. Primeira vantagem, eles acham que o caso ficar na primeira turma preserva os outros 6 ministros de um desgaste gigantesco com a base do bolsonarismo. Ou seja, aqueles que não estão sendo julgando o Bolsonaro seriam preservados de um desgaste com toda a direita, com todo o conservadorismo do Brasil. Só que, gente, esse barco já zarpou. O desgaste do STF com o bolsonarismo ele já está precificado. Não é isso que vai resolver, mas é uma vantagem que alguns estariam vendo lá. Segunda vantagem, eles acham que se eles mantiverem esse caso restrito à primeira turma, o STF não explodiria todas as pontes de diálogo com os parlamentares, os políticos, as lideranças de direita ligadas ao Bolsonaro. Em terceiro lugar, manter o caso na primeira turma diminuiria a pressão que o STF está sofrendo de deputados e senadores de direita, o que só vai aumentar depois de 2026. Quarto lugar, eles acham que os 6 ministros que não vão participar do julgamento, eles vão ficar mais livres de críticas e ataques nas redes sociais. Eles vão ser, de certa forma, aí, preservados. Os ataques se concentrarão, muito provavelmente, naqueles que vão julgar o caso.
Ou seja, esses 6 que não vão julgar o caso estão felizes de jogar os 5 ministros da primeira turma debaixo do ônibus. A quinta vantagem é de que o julgamento vai ser mais rápido na primeira turma e, portanto, o Bolsonaro vai ser condenado mais rápido, que é uma coisa que eles querem fazer, segundo a imprensa noticiou. Querem condenar e prender Bolsonaro ainda nesse ano de 2025, tirando ele do debate eleitoral e da participação no pleito de 2026. Gente, o que a gente consegue tirar dessa história toda? Que a razão real dessas duas facções terem posições diferentes em relação a esse assunto é uma só e a mesma para todos: autopreservação. Percebam como todos os ministros, individualmente, eles estão preocupados apenas com a sua própria autopreservação, com salvar a própria pele, ao ponto deles não se importarem de deixar os outros queimarem, se isso significar que eles vão se preservar e sair ilesos. Pensa no seguinte: Moraes quer que fique na primeira turma por quê? Para ele conseguir uma unanimidade e ninguém contrariar a decisão dele, já que decisões contrárias iriam expor o Moraes ao constrangimento público de ver suas teses questionadas. Ou seja, autopreservação. Os outros da turma também vão querer que a decisão seja unânime. E assim fica parecendo que o tribunal ali está forte, está unido, que não tem discordância. E mais uma vez, eles querem se autopreservar com isso. Agora, do outro lado, você vê uma facção que quer que o caso vá para o plenário, mas ninguém quer contrariar Moraes. Por quê? Autopreservação. Porque eles sabem que o STF não ganha nada com rachas e brigas públicas e que eles precisam mostrar força e unidade. E mesmo essa ala vê vantagens em manter tudo lá na primeira turma, e todas as vantagens que eu listei aqui para vocês são sobre o quê? Autopreservação, mais uma vez. Eles não querem desgaste com o bolsonarismo. Eles querem manter pontes com a direita, querem diminuir a pressão sobre o STF, não querem sofrer críticas nas redes, querem encerrar o julgamento logo. E qual o problema disso tudo? É que a lei, pessoal, a lei e a Constituição ficam esquecidas em segundo plano, no meio de tantos interesses, de tanto ego, de tantas vaidades. Você concorda comigo? Deixa aí para mim, por favor, a sua opinião nos comentários, porque eu quero escutá-la.